E aí, pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aqui ao que a gente já vinha conversando, que a gente já vinha falado. Como vocês podem ter visto aí na chamada de ontem, hoje a gente vai falar sobre o Império Romano. Porém, a gente antes de chegar no ponto do Império Romano, que acredita-se, né, que foi um dos maiores impérios, se não o maior império da civilização ocidental, a gente precisa antes entender as duas fases que antecederam o Império Romano. Então, ela vai ser dividida em três fases. A primeira fase, que vai ser a criação de Roma e monarquia. A segunda fase, que vai ser o fim da monarquia e a república. E a terceira fase, que vai ser a fase do Império Romano. E aí, como eu sempre digo, é muito bom vocês verem os vídeos anteriores, porque todas as histórias desses povos, das civilizações da antiguidade, elas sempre estarão interligadas, né? Um vai sempre trazer contribuição para o outro. E aí, quando a gente fala da formação da civilização romana, a civilização romana ela não é formada por um povo de hegemonia cultural ou étnica. Ela é formada pela mistura e pela mesclagem de vários povos, de várias culturas e de várias etnias. Ok. Então a gente vai ter na formação vários povos, entre eles terão os estrucos, a gente vai ter os sabinos, a gente vai ter os latinos, vai ter os gregos. Inclusive, quando eu falei dos gregos, eu até falei dos colonos gregos que viveram na Península Itálica e que contribuíram para a criação do alfabeto romano através do alfabeto fonético grego. Como eu sempre digo, né? Se você não viu, depois vai lá assistir para você entender aqui o que eu estou falando. Ok, e aí a gente tem a formação desses povos que vai iniciar a civilização romana. Porém, a história, né, da criação de Roma e dessa civilização romana, ela vai ser dividida em duas histórias. A mítica, né, a da lenda, a que é descrita no poema Eneida, do poeta Virgílio, e a gente tem a outra, né, descrição que é histórica, que tem comprovações antropológicas daqueles povos que viveram ali naquela região, que há documentos que comprovem. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês dessa lenda, né, que é a lenda de Rômulo e Remo. Ok, de acordo com o poeta Virgílio, Roma ela vai se originar, né? Ela vai ter origem, ela vai ser descendente de um herói troiano, que é Enéas. Esse herói, em 1400 a.C., quando Troia é destruída, ele foge para a Península Itálica. Chegando na Península Itálica, ele cria uma cidade chamada Lavínio. Essa cidade ela vai prosperar e tempos depois Enéas vai ter um filho que vai criar uma cidade Alba Longa, chamada Alba Longa. Essa cidade ali também ela vai prosperar, ela vai ter sua continuidade e nessa cidade vai ter uma princesa chamada Réia, princesa Réia Silva, que ela vai ter um enlace aí, ela vai ter, digamos assim, uma junção com o deus Marte. Desse enlace com o deus Marte, ela vai ter dois filhos gêmeos, que vai ser Rômulo e Remo. Porém, existia, digamos assim, um inimigo convivendo com eles que queria muito o trono de Alba Longa. Então ele cata os gêmeos, né? Ele pega os gêmeos Rômulo e Remo e os jogam à margem do rio Tibre, a fim de matá-los, né? Porque eram bebês. Porém, conta a história que uma loba de lobos mesmo, da alcateia, uma loba os encontra, os amamenta, e aí eles conseguem sobreviver e elas o entregam a uma família de para que sejam criados. Então, Rômulo e Rêmulo é cuidado por essa família de camponeses. Quando chega na fase adulta, eles voltam para Alba Longa, retiram, né, destrói o usurpador, tiram o usurpador do trono e assumem o trono de Alba Longa. Porém, aí o objetivo de Rômulo, um dos gêmeos, é criar a cidade chamada Roma. Só que Rômulo quer criar uma cidade chamada Roma. Só que Remo não concorda. E aí o que vocês vão ver muito na descrição aí de todas essas histórias, essas lendas, tanto gregas quanto romanas, que sempre o personagem ele vai ser protegido pelos deuses, vai estar agraciado pelos deuses e assim por diante. E Rômulo é um protegido dos deuses. Então ele mata seu irmão, ele assassina seu irmão Remo, assume o trono sozinho e cria Roma.
Então, Rômulo, ele vai ser o primeiro monarca de Roma. Ok. Aí a gente tem a história, né, da criação de Roma e dessa civilização romana através da lenda aí de Rômulo e Remo. E aí na questão histórica, né, onde a gente tem comprovação dos fatos, aconteceu da seguinte forma: os povos sabinos e latinos já ocupavam ali aquela porção da Península Itálica. E aí eles começaram a criar um forte, né? Criar uma estrutura, uma fortificação para se proteger dos etruscos, que era um povo extremamente militarizado e um povo politicamente muito organizado, também de expansão de território. E esses povos etruscos, eles são muito fortes, principalmente nas relações comerciais. Esses povos, eles vão ter em principal parceiro comercial os fenícios, que também foram parceiros dos gregos. Que aí a Dayana falou dos vídeos dos fenícios há uns vídeos atrás, da civilização fenícia. Então, eles vão ter contato comerciais com esses fenícios, que eles ocupam ali o norte do continente africano. Então, os povos etruscos, eles são os povos muito fortes. Os latinos e os sabinos vão tentar conter esse avanço dos etruscos, porém no século 7 a.C., os etruscos derrotam, né, conseguem chegar aí nesse ponto de formação e criam, né, a cidade de Roma, nascendo assim no século 7 a.C., a civilização romana. E aí, no período de monarquia, como eu disse, Roma ela vai ter uma estrutura que ela vai ter o envolvimento de várias culturas e de várias etnias, ou seja, Roma ela vai ser formada, a civilização romana, através da junção de vários povos. E durante o período de monarquia, os monarcas, né, os reis que vão estar à frente aí dessa cidade-estado que é Roma, eles vão ter, todos serão por indicação dos etruscos. Então esses povos eles vão viver sob o domínio dos etruscos. E aí a gente vai ter vários levantes, várias disputas, né, em relação a esse território, até que a gente vai chegar na queda da monarquia e vai entrar no período da república. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas disputas nos períodos monárquicos, essas guerras, né, contra esses reis etruscos, a república, para depois a gente chegar no Império Romano. Eu espero que tenha ficado claro, né? Como a gente sempre fala, a gente tenta absorver o máximo, porque o tempo é curto, para que vocês aí consigam um entendimento. E qualquer dúvida, né? Vocês já sabem, pode deixar a pergunta aqui embaixo que a gente vai responder da melhor forma possível. E por hoje é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo para que a gente dê continuidade a essa conversa. E obrigada mais uma vez.